Da Pituba, no restaurante, e olha só essa vitrine, né? É de dar água na boca, mas olha, a pessoa que é celíaca não pode comer nada que tem glúten. Bolo, pão, biscoito, macarrão, quibe, coxinha. Nesse caso aqui pode, porque tudo isso aqui é sem glúten e sem leite animal. Esse restaurante quem abriu foi a Janina. Ela descobriu que era celíaca, depois de uma história de vida sofrendo com muitos sintomas, não foi, Janina? Chega aqui para falar com a gente e decidiu abrir um restaurante. Você não conseguia achar lugar para comer em Salvador com facilidade, né? Você que é celíaca, bom dia. Isso, bom dia a todos. A gente não tinha opções aqui em Salvador de um local que a gente pudesse sentar, fazer uma refeição segura, socializar com os amigos, com a família. Então a gente montou aqui o estabelecimento pensando justamente nisso, em atender esse público que tem restrições alimentares. Olha, fala com a doutora Kátia aqui também, que é médica, nutróloga. Fica aqui, Janina, para falar sobre essa doença, né, doutora? Que tem aparecido principalmente mais com pessoas com mais de 40 anos agora, não é isso? Isso. Bom dia. Nós estamos com um aumento maior do número de pessoas que estão sendo diagnosticadas agora com a doença celíaca, né? Mesmo mais por conta do aumento da procura dos médicos, a facilidade de acesso ao sistema público e ao sistema particular também, e os convênios, e aí a gente está conseguindo ter mais diagnósticos com mais frequência, né? Pode entender um pouquinho mais dessa doença, ou contar outras histórias de pessoas que convivem também com essa intolerância ao glúten e conversar daqui a pouco com a médica, falar sobre sintomas. Você que está em casa agora, será que você pode ter algum sintoma parecido? Daqui a pouquinho. Primeiro, bora acompanhar uma reportagem de Adriana Oliveira, de duas mulheres que descobriram a doença e aprenderam a conviver com essa doença ao longo da vida. Acompanha aí. O kit alimentação de Ana Lucy é uma extensão do corpo. É assim desde a infância, quando teve o diagnóstico de doença celíaca. O diagnóstico, na verdade, foi bem complicado. Eu passei uns 4 primeiros anos da minha vida bastante doente, né? Sempre com diarreia, sempre com problema de saúde. Então, assim, tive muita sorte, porque minha mãe descobriu um médico que estava vindo de São Paulo, tinha feito uma pesquisa sobre a doença e ele acabou descobrindo. Com a economista, não existe essa história de dar uma escapada da dieta à base de frutas, verduras, raízes, tapioca. Todos os meus amigos sabem que eu vou estar sempre com a marmitinha na mão, então assim, eles não podem ter vergonha. Então assim, eu não deixo de socializar, porque isso aí faz com que você tenha tristeza na sua vida. E eu acho que não é esse o mote, né? É você trazer alegria e você vai comer mais saudável. Alimentação sem glúten é remédio para a vida toda. Na doença celíaca, as próprias células agem no organismo se agredindo. E a preocupação não é só uma alimentação sem glúten. O que é a contaminação cruzada e que por isso você traz o seu próprio talher, não come em prato da rua? Bem, na verdade, assim, não basta o alimento não conter glúten. Ele também tem que ser feito num sistema que não haja nenhum tipo de contaminação. Por exemplo, se você faz um macarrão no qual você utiliza a mesma panela que você fez um macarrão com glúten, então você está contaminando. Mesmo depois de lavar aquele utensílio? Bem, na verdade, assim, o indicado é que o celíaco ele tenha suas próprias vasilhas, seus talheres, né, para evitar justamente essa contaminação. A professora Maria da Graça teve os primeiros sintomas aos 55 anos. Foram quase 6 anos fazendo exames, indo a médicos, até que, por conta própria, resolveu tirar o glúten do cardápio. Como foi que a senhora descobriu, por acaso, que aqueles seus sintomas que tanto te atormentavam durante anos poderia ser a doença celíaca? Vendo um programa na televisão, acho que foi TV Bahia, eu vi um programa falando sobre o glúten, né? E aí eu comecei a prestar atenção e vi, né? Farinha de trigo, né? Aveia, cevada, centeio, malte, não se pode consumir nada disso, porque contém glúten, pode fazer mal, dar esses sintomas. E como os sintomas batiam com o meu, eu aí fui pesquisar, né? E vi que poderia ser. Ele disse, eu vou tirar. Falei com o médico. Ele disse, tire para ver, um clínico, foi até um clínico, não foi nem um gastro. Aí eu retirei e comecei a melhorar e comecei a ganhar o peso, né? Que eu tinha perdido 10, estava muito fraca, muito anêmica, né? E comecei a ganhar peso. A demora no diagnóstico e o descuido com a alimentação podem levar a diabetes, lúpus e até a morte. Já são 9 anos que a professora está sempre com um kit ao alcance da mão. Compro numa loja dessas que vende tudo sem glúten, sem contaminação e levo meu kit. Aí chega no aniversário, não faz feio. Aniversário não faço feio, eu abro meu kitzinho e
Todo mundo que convive com a senhora já acostumou. Já acostumou, já. Não fica com inveja de ninguém, né? Não é de ninguém.